Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora. Hoje, nosso tema é cuidado com aquelas pessoas que se aproveitam financeiramente do teu sofrimento ou do sofrimento de outras pessoas. Vocês já perceberam que muitas vezes pessoas que estão com problemas emocionais graves procuram ajuda? Oi, seu Gilson, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, gente, vocês já perceberam que muitas pessoas que estão com problemas emocionais graves vão procurar uma ajuda e, de repente, essas pessoas, ao invés de melhorarem, elas pioram. E muitas pessoas, quando observam esse tipo de situação, falam: nossa, mas é melhor eu ficar quieto, então é melhor eu nem procurar uma terapia, porque o meu amigo, o meu irmão, o meu familiar, ele procurou um tratamento e ele ficou pior, ele entrou em surto, ele teve uma piora. Então as pessoas desacreditam dos tratamentos. E com razão, porque o que mais se vê hoje em dia são pessoas que querem se aproveitar do sofrimento dos outros para ganhar dinheiro. Pessoas despreparadas. Pessoas que querem fazer um papel que não lhes cabe. Pessoas que não estudaram para isso. Pessoas que talvez fizeram um cursinho num fim de semana e se dizem terapeutas e se acham capacitados para lidar com outras pessoas que estão vulneráveis, que estão precisando de uma ajuda de um profissional que estudou, de um profissional que saiba o que está fazendo, um profissional que vai saber mexer com aquilo que está, com aquele sintoma, com aquela causa daquele sintoma. Então, é difícil. Por isso que hoje eu resolvi falar um pouquinho com vocês, trocar umas experiências e perguntar para vocês se vocês conhecem alguém que já teve esse tipo de experiência, que já caiu na mão assim de um charlatão e que realmente piorou a situação. Porque o que eu mais vejo no meu atendimento são pessoas que já vêm de sofrimentos anteriores, por exemplo, pessoas que vêm de abusos e que vão procurar uma ajuda e buscam a ajuda num local totalmente errado. E quando chegam nessas terapias, entre aspas, né, porque não são terapias, então eles chegam lá contando dos abusos e muitas terapias que se dizem terapias falam para esse paciente que ele tem que perdoar o abusador. Falam para esse paciente que se ele não perdoar o abusador, que muitas vezes esse abusador é alguém da própria família dele, muitas vezes o abusador é o pai ou a mãe, ou um tio, um familiar. Então, esses pseudoterapeutas dizem ao paciente que ele tem que perdoar o seu abusador para que ele possa ter um sucesso no relacionamento, um sucesso financeiro, porque é uma hierarquia de valores e ele tem que respeitar a hierarquia. Isso não tem embasamento científico nenhum. E vocês se coloquem no lugar de uma pessoa que foi abusada, que muitas vezes essa pessoa foi abusada quando criança,
na infância. Então essa pessoa, quando chega na fase adulta, a pessoa sente uma culpa que ela não sabe de onde vem. Essa culpa está lá no inconsciente. E quando ela quer se livrar dessa culpa, dessa coisa, dessa angústia, muitas vezes uma angústia que leva a doenças psicossomáticas, e ela vai procurar uma ajuda, essa ajuda a faz sentir mais culpada. Afinal, ela tem que perdoar o abusador. Então ela é culpada porque ela precisa perdoar o abusador. Vocês concordam que isso é um absurdo? Isso é a pessoa que já está vulnerável ficar pior, jogar o seu dinheiro fora e principalmente jogar a sua saúde mental fora. Então é muito sério. É muito sério quando uma pessoa deseja ajudar, ela tem que estar preparada para ajudar. Porque é a mesma coisa de uma pessoa aparecer aqui na minha casa, no meu consultório, e falar: eu estou com apendicite, eu estou com uma crise aqui, eu preciso de um socorro. E eu chegar para essa pessoa e falar: peraí que eu vou te levar ali no curandeiro, que ele vai te benzer e você vai sarar do apendicite. Não tem lógica, né, gente? Então, uma pessoa que está com problema de apendicite precisa procurar um cirurgião. Da mesma forma, uma pessoa que está com sofrimento emocional, ela precisa procurar uma pessoa que vai curar essa doença da alma. Ela precisa procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Obrigado, Sônia Araújo. Obrigado por compartilhar. Oi, Darcy, tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindas. Então, gente, é difícil porque uma pessoa, por exemplo, eu vi outro caso, outro exemplo, tá? Um paciente que tem um transtorno afetivo bipolar já diagnosticado por um psiquiatra. Ele caiu na mão de um charlatão. Essa pessoa, esse paciente, ele estava na fase de mania, porque o paciente que tem um transtorno afetivo bipolar, ele oscila entre mania, onde ele fica com a energia lá em cima, e depressão, quando ele fica com a energia lá embaixo. Então ele estava justamente naquela fase de energia alta, na fase de mania. Então estava assim, comprando muito, com compulsões sexuais, compulsões por jogos, gastando muito dinheiro. E aí ele foi procurar uma ajuda e caiu na mão de um charlatão dessas terapias, entre aspas, onde o tratamento que ele recebeu lá falaram que ele tinha um ancestral, um bisavô, um tataravô, que havia perdido tudo no jogo e que esse ancestral precisava de perdão para que esse paciente diagnosticado com transtorno afetivo bipolar pudesse se curar. O transtorno afetivo bipolar, gente, além da psicoterapia, ele precisa de tratamento com medicações que são receitadas por um médico psiquiatra, um médico que estudou e se especializou em psiquiatria. Então ele vai receitar para essa pessoa estabilizadores de humor, onde a pessoa possa estabilizar as fases de mania e de depressão. Agora você imagina uma pessoa que chega num charlatão, numa fase de mania, totalmente doido, comprando tudo, jogando dinheiro fora e sabendo que aquilo não está certo, vai buscar
E ele recebe uma resposta que ele tem que perdoar o tataravô, porque o tataravô perdeu tudo. Enquanto ele não perdoar, ele não vai parar de perder dinheiro. Inclusive, ele perdeu dinheiro nessa terapia também, né? Porque foi um dinheiro jogado fora. Então, é muito sério. As pessoas, elas pioram e elas podem entrar em surto. Porque existem pessoas que têm um transtorno de ansiedade generalizado. Então, elas vão numa pseudoterapia dessas, chegam lá, começam a mexer em situações que são gatilhos, que fazem a pessoa ficar mais ansiosa ainda. E não há o tratamento, porque esses charlatões não têm como tratar ninguém, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não estudaram para isso. Eles não sabem o que é uma patologia, não sabem o que é um transtorno de personalidade narcisista, não sabem o que é uma esquizofrenia, não sabem diferenciar A de B. Então, eles simplesmente generalizam. Tudo para eles é hierarquia de laços familiares. Então, fica muito difícil. Eu também tive um caso de um paciente LGBTQIAP+, que também estava assim, não se aceitando, né? Não aceitando a sua orientação sexual, biológica, e procurou errado. E lá foram falar para ele que ele era gay, porque ele tinha uma energia de uma irmã falecida que foi abortada. Essa energia estava influenciando a orientação sexual dele. Então, são assim absurdos, coisas inacreditáveis. Então, gente, quando vocês souberem de alguém que está precisando, que vai procurar uma psicoterapia, vai procurar um psiquiatra, vai procurar uma ajuda, ou vocês mesmos, procurem levantar o nome daquela pessoa que se diz terapeuta. Vejam aonde aquela pessoa se formou. Se ele realmente cursou uma faculdade de psicologia, se realmente cursou uma faculdade de medicina para ser psiquiatra. Porque uma pessoa que faz um curso de um fim de semana ou de um mês que seja, mas nunca é um mês, né? Mesmo que seja um mês ou um ano, não estão capacitados para mexer no inconsciente de uma pessoa vulnerável, para mexer numa ferida que pode fazer a pessoa surtar. E outra, eles também colocam pessoas em situações, num grupo, onde outros assistem um teatro de horrores. Então, aquela pessoa se abre na frente de outras pessoas que ele nunca viu, não conhece, não tem uma ligação afetiva. E essas terapias querem usar o psicodrama. O psicodrama é uma técnica, é uma das técnicas que é reconhecida pelo CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, e também reconhecida pelo CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. Então, médicos e psicólogos podem usar o psicograma. Por quê? Porque eles estudaram. Então, eles estudaram, usaram o psicodrama nos estágios. Então, eles vão usar aquilo como uma forma, na hora certa, sabendo mexer naquilo que o psicodrama vai trazer. Agora, essas terapias de um fim de semana, de pessoas que nunca frequentaram uma faculdade, o que elas vão fazer? Elas vão fazer um teatro de horrores. Vão fazer estragos nas pessoas que vão estar lá se expondo
E muitas pessoas entram em surto psicótico, principalmente aquelas pessoas que têm um quadro de esquizofrenia, que têm um quadro de transtorno afetivo bipolar, um transtorno borderline. Quando caem nesse psicodrama, entre aspas, que não é psicodrama, é um teatro de horrores, eles caem lá e eles podem sim entrar em surto. Porque vão mexer em feridas que aquela gente não sabe como curar. Porque, gente, as doenças da alma, elas são causadas por fatores genéticos, são causadas por fatores ambientais também, são causadas por traumas como abusos, podem ser causadas por deficiências químicas no cérebro, por substâncias que a pessoa usa e mexe com a química cerebral, e aquilo, quando a pessoa já tem uma predisposição genética, aquela química pode transformar a pessoa e desencadear um surto psicótico, desencadear um transtorno. Então, para a pessoa saber que existem essas alterações no cérebro que podem causar depressão, que podem causar compulsões, ansiedades, para a pessoa detectar, ela precisa ter estudado. Ela precisa estar preparada para mexer com aquilo. E mexer na hora certa. Não é assim num fim de semana. Tem a hora certa para mexer naquilo. Então é por isso que muitas vezes as pessoas vão procurar uma ajuda e saem dali pior. E é por isso que muitas pessoas se desencantam das psicoterapias, porque eles generalizam. Eles falam, nossa, meu familiar ficou pior. Então eles julgam todos os psicoterapeutas e generalizam como se fossem todos daquela forma, que piora a situação. E na verdade, gente, cuidar da saúde mental tem que ser um hábito, porque vocês não vão no dentista, no cabeleireiro, na manicure. Então, da mesma forma, tem que procurar cuidar da saúde mental, porque a saúde mental, ela é o nosso fortalecimento. A nossa mente comanda tudo. O nosso cérebro, ele pode tanto boicotar, como ele pode nos ajudar. Então, para que o nosso cérebro não nos sabote, nós temos que estar fortalecidos, cuidando dele. Por exemplo, pessoas que falam assim, eu tenho o dedo podre, eu só encontro pessoas ruins, eu não consigo me relacionar, eu só tenho relacionamentos abusivos. Então pode ser que o cérebro dessa pessoa, a mente, esteja sabotando as escolhas dessa pessoa. E ela não perceba, porque está no inconsciente. Está bem escondidinho no inconsciente. Então ela põe a culpa no dedo podre. Ela põe a culpa no outro. O outro é ruim, o outro é abusivo, eu sou a vítima. Mas na verdade, ela está escolhendo aquelas situações. Só que ela não percebe, porque ela não está se tratando. Então, por isso que eu digo, a nossa mente tanto pode nos ajudar, como pode nos sabotar. Quando a pessoa percebe o porquê que ela está buscando situações
onde outras pessoas irão abusá-la, ela pode cortar aquela situação na vida dela. Ela pode mudar a sua história. Ela pode ter uma vida saudável. É verdade, seu Gilson, muitas pessoas não vivem, sobrevivem. Por quê? Quando a pessoa não sabe o que está acontecendo, a pessoa vai simplesmente preenchendo o dia a dia, vai passando de um relacionamento falido para outro, muitas vezes não consegue um bom emprego, fica vulnerável, se achando inferior. Tem pessoa, gente, que quando é, por exemplo, demitida, ela não consegue procurar um outro emprego. Ela fica totalmente lá embaixo, depressiva, se achando assim o pior ser humano. Enquanto que outras pessoas, ao serem demitidas, falam, não, ok, muito obrigada pela experiência, já vou trabalhar no meu currículo, porque outras empresas precisam do meu trabalho, da minha experiência, da minha competência. Então, qual que é a diferença da primeira que ficou chorando e da segunda que partiu para fazer os seus currículos, buscar uma nova empresa? Com certeza é a autoestima. A segunda pessoa tem uma autoestima boa. Então ela sabe o seu valor. E quando a pessoa sabe o seu valor, o outro não quer dizer o valor dela. O outro não pode validá-la, porque ela sabe o seu valor. Já a primeira pessoa do exemplo, que ficou chorando e não consegue buscar outro emprego, ela se sente inferior, e por ela se sentir inferior, sem autoestima, ela acredita que se o outro a demitiu, é porque ela não vale nada. Percebe a diferença? Então, o nosso fortalecimento emocional é tudo. Para que nós saibamos dizer sim e saber dizer não também. Dizer sim para aquilo que vai nos acrescentar e dizer não para aquilo que vai nos fazer sofrer, nos prejudicar. E hoje em dia, o que mais a gente está vendo aí são pessoas com depressão, ansiedade, compulsões alimentares, compulsões por medicações, compulsões por substâncias químicas, fobias. E todos esses transtornos mentais, eles precisam ser tratados. E quanto antes a pessoa buscar uma ajuda, antes ela vai se curar. Não adianta tentar esconder o sol com a peneira, porque quando ela for buscar ajuda, pode ser mais difícil. E quanto antes ela perceber que aquilo não está legal e ela for procurar uma ajuda e acertar numa ajuda com uma pessoa competente, com um profissional que estudou para isso, ela pode até se curar sem medicações, se for no início. E se precisar de estabilizadores, de medicações, tem que procurar um psiquiatra, uma pessoa que estudou para isso, uma pessoa que vai medicar, que vai tratar e que vai resgatar a saúde emocional dessa pessoa, para que ela possa viver a vida e não sobreviver, não preencher o dia a dia.
Porque a vida da gente, ó, passa assim, ó, rapidamente, sabe? E quem é mais velho sabe, quanto mais velho a gente fica, mais a gente valoriza o dia que está nascendo. Porque nós sabemos que a vida passa rápido, pela nossa experiência. Porque outro dia eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 62. Então, eu nem vi, sabe? Falo, meu Deus, eu nem vi. Então, passa muito rápido. A gente tem que se cuidar para a gente poder aproveitar o que a vida nos oferece. Que a gente está na vida para evoluir, para aproveitar, para ser feliz, para ter relacionamentos saudáveis, para fazer outras pessoas felizes, para não infernizar ninguém. Porque uma pessoa que está doente emocionalmente, gente, além dela estar mal consigo, ela também vai infernizar a vida de outras pessoas. Porque faz parte da patologia, né? Então, é muito importante buscar uma ajuda com um profissional competente. Se vocês conhecem alguém que está passando por problemas sérios, problemas emocionais, compartilhe essa live com essa pessoa. Eu tenho um canal no YouTube também, que se chama Psicologia no Dia a Dia com Maria Alice Almeida. Eu tenho uns 150 vídeos lá até agora, sobre diversos assuntos, sobre onde eu explico as patologias, eu explico, por exemplo, como são os sintomas da esquizofrenia, sintomas do transtorno afetivo bipolar, o borderline, entre outros, né? Problemas de relacionamentos. Então, vão lá fazer uma visitinha, até aqui, ó, propaganda do canal, ó, Psicologia no Dia a Dia com Maria Alice Almeida. Vão lá no YouTube, se inscrevam, toquem o sino para receber as notificações, que tenho certeza que vocês vão ter uma palavra que sempre vai ajudar. São vídeos curtos, são com uma linguagem bem popular, uma linguagem simples, como um bate-papo, igual a gente está aqui agora. E vão lá visitar. E também tenho meus livros na Amazon. Lá no YouTube tem um link embaixo dos vídeos, onde direciona para os meus livros na Amazon. Lá vocês podem ler os meus livros online e também podem comprar o livro físico, se desejarem. Mas é mais fácil online, né, gente? Que é mais rápido. Então, eu tenho 5 livros publicados lá sobre diversos assuntos. E vocês são bem-vindos para conhecerem lá na Amazon. E eu vou atender agora, gente. Tirei esse tempinho, vou tirar mais tempinho todos os dias para estar aqui com vocês, conversando, colocando o nosso papo em dia, respondendo perguntas, que eu acho muito bacana, essa troca, vocês perguntarem e eu responder, eu acho muito legal. Então, vou tirar um tempinho todos os dias para estar aqui com vocês, porque é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado, gente, por estarem aqui comigo e a gente se vê amanhã. Um beijão para vocês e se cuidem, tá? Beijão.